Olá, alunos e alunas, bem-vindos a mais uma aula de ciência. Eu sou a professora Isabel e hoje nós vamos viajar na origem dos seres vivos. E eu já começo fazendo alguns questionamentos. Vocês imaginam como os seres vivos surgiram no nosso planeta? Será que vocês têm aí alguma hipótese, algum pensamento de como eles surgiram? Este é o assunto da aula de hoje. Mas antes, vamos dar alguns avisos. Começando aí, falando da nossa aula. Pessoal, quem ainda não está assistindo no nosso momento ao vivo, vai lá na escola, pede o número da sua matrícula e com a sua data de nascimento, viu, dia, mês e ano, ano com os 4 dígitos, vocês vão poder acessar e poder participar da nossa aula no ao vivo, gente, respondendo questionamento, fazendo perguntas, dizendo de que escola vocês são. Então, a interação é muito importante para nós. Eu acredito que vocês vão gostar bastante. Então, aí, vamos ver agora os 2 QR Codes, tanto para iOS como para Android, e vocês vão ter aí a oportunidade, né, de apontar o celular de vocês para esses QR Codes, para um deles, lógico, e vocês vão poder acessar e participar da nossa aula ao vivo. Mas, para aqueles que ainda não estão conseguindo, vocês têm aí o YouTube, acredito que vocês estão vendo aí pelo YouTube, mas também quem já assistiu e quer rever, reassiste a aula, vê o que você não entendeu, não é? E também pelo YouTube vocês podem deixar perguntinhas, que nós estamos sempre dando uma olhada nas anotações que vocês estão fazendo lá. Então, é muito importante. E aí, para que a nossa aula seja mais interativa, mais participativa, nós contamos aí com o Kézia, que está aí, olha, gente, atenta a todas as minhas falas, as apresentações, para que todos vocês possam compreender e, mais importante ainda, participar da nossa aula. Mas vamos lá, ainda continuamos com avisos. Vamos ver agora, é a questão da vacina ainda, gente. Vejam que já estamos com alguns protocolos que estão sendo reestruturados. Alguns ambientes, principalmente ao ar livre, a máscara está liberada, mas na escola, no postinho de saúde, e nos transportes coletivos, vocês devem perceber que é importante ainda, onde tem uma grande quantidade de pessoas. E aí vai a nossa dica, olha, a meta agora é vacinar uma grande quantidade de crianças. E aí nós contamos com vocês. Avisem aos familiares, avisem na vizinhança, que é muito importante levar as crianças para vacinar. Contamos com a participação de vocês. O que é que nós temos mais? Nós temos aí abril, que é o mês de prevenção, no que diz respeito contra a crueldade de animais. Então, é importante não só a questão do bom, desse cuidado, ver se o ambiente que esse animal está, se está muito exposto ao sol, se está levando chuva, isso também é importante. O cuidado não só com a alimentação, mas também em relação aí ao ambiente onde esse animalzinho de estimação está, sendo, vamos dizer assim, aonde ele está vivendo. Trazemos aí também a questão dos sapos, porque diante dessas chuvas aparece, gente, eles são maravilhosos, são inseticidas naturais. Com esse sapo no nosso jardim, no nosso quintal, ele vai, olha, se alimentar das muriçocas. E durante a noite nós vamos ter um sono bem tranquilo. Então, nada de espancar os sapos, nem de afugentá-lo. Deixa ele no quintal, deixa no jardim. O outro tipo de prevenção é o combate, a reabilitação e as diversas espécies de cegueira. E a gente vai falar aí da questão a cegueira no que diz respeito à idade, Com a idade mais avançada, a primeira complicação é a falta de visibilidade à noite, ou cegueira noturna. Então, se tem alguém em casa que já está se queixando disso, orientem, pessoal. Peçam para eles procurarem o postinho de saúde, que lá no postinho vão conduzi-lo a um oftalmologista, e aí vai poder identificar. E, por fim, a questão aí de acidentes e doenças de trabalho. É muito importante a gente falar com os adultos, com esses profissionais da nossa família, da nossa vizinhança, e dizer que existem equipamentos que são obrigatórios. Eu já convivi com pessoas que trabalham em multinacionais
E se eles não usam, se esses profissionais não usam equipamentos, vocês sabiam que eles podem ser demitidos por justa causa? Imagine a empresa tendo mais cuidado com a gente do que a gente mesmo. Então, começa a falar da importância, né, de estar calçado, de estar devidamente utilizando esses equipamentos que vêm garantir a nossa saúde. Mas vamos lá. Antes de começar a nossa aula, a gente vai ter que relembrar. É muito importante relembrar a aula passada. Faz com que vocês percebam a necessidade de voltar a assistir a aula, se necessário. O que é que eu trouxe aí para a gente relembrar? Na aula passada, nós conversamos a respeito dos fenômenos naturais. E nós selecionamos 3 deles: o vulcão, tsunami e terremoto. Mas é muito importante a gente saber qual é o conceito, né? O que é um fenômeno natural? Então, aí, quando a gente traz, né, um conjunto, como eu estou apresentando a vocês, fenômenos naturais. São acontecimentos que ocorrem sem a interferência humana. Quer dizer, naturalmente aconteceu sem a participação aí do homem. Nós vimos esses 3 tipos de fenômenos e conversamos um pouquinho sobre a litosfera. Porque é a partir dessa litosfera que todos esses fenômenos vão aparecer. A crosta oceânica e a crosta terrestre fica apoiado num manto superior. E esse manto superior, ele é pastoso. Então, é como se a gente tivesse pedacinhos de placas leves em cima desse manto pastoso e qualquer movimento, né, como a Terra está em constante movimento, então pode acontecer abalo sísmico, pode a formação aí de vulcões e até mesmo, gente, de montanhas. Então, é muito importante a gente rever esse conteúdo e, se necessário, pessoal, vão lá na aula passada, dá uma estudada, reler o texto de vocês, vejam os exercícios que estão sendo passados. Mas agora é hora de uma novidade. Olha o que eu trouxe para vocês. Na aula de hoje, eu tenho aqui uma caixa e eu gostaria que vocês respondessem esse meu questionamento. O que tem dentro desta caixa? Fiquem atentos, porque durante a aula eu vou dar algumas dicas. Já vou começar com uma. O que tem dentro dessa caixa é um fruto. E é muito comum encontrar a árvore desse fruto em quintais. Até pode ter no jardim também. Então, esse é um fruto. Daqui a pouco eu dou mais umas dicas. Então, vamos aí ver a questão da aula de hoje. A origem dos seres vivos. Eu perguntei a vocês, será que vocês têm alguma ideia de como surgiram os seres vivos? Mas a gente tem que parar para pensar que antes surgiu a Terra e antes disso o universo. Então, essa questão aí desse estudo é muito importante para a gente poder entender aí a questão dos seres vivos. E diante desse tema, a gente faz pergunta. Pois é, professora, como é que eles surgiram? Quem foi o primeiro? Quais os grupos que existiram? Quais as condições? Então, uma infinidade de perguntas que vai me ajudar a responder. Hipóteses. Quando alguém faz uma pergunta que a gente começa a pensar numa possível resposta, numa provável resposta, numa ideia, a gente vai chamar aí de hipótese, porque a gente não tem certeza ainda. Precisamos de experimentos, de pesquisas mais aprofundadas, e vocês vão ver aqui uma conversa entre os cientistas, e os cientistas vão mostrar que ao longo do tempo eles vão construindo e reconstruindo as teorias. Então, vamos aí para as teorias. Eu trouxe para vocês aqui a teoria do Big Bang, porque muitos alunos ainda confundem, acham que a questão aí do Big Bang é uma grande explosão. E olha o que eu coloquei aí no textinho para vocês. Não é uma explosão no espaço, e sim uma expansão do próprio espaço. Então, expandiu. Apenas os corpos celestes se afastaram um dos outros. Mas, gente, quando a gente se afasta de alguma coisa, a gente se aproxima de outra. É isso que está acontecendo no universo. Os corpos, as galáxias estão se distanciando uma das outras. Mas acreditamos que estamos também nos aproximando de outra. Então, a teoria do Big Bang, ele vem provar aí a formação, a origem do universo. Mas hoje não é a origem do universo, é a questão aí da origem da vida.
E aí, para vocês, olha o que eu trouxe. Como surgiu a vida na Terra? Esse é o meu grande questionamento. Existem várias hipóteses que tentam explicar como a vida surgiu na Terra. E nós abordaremos apenas aqui algumas das mais comentadas. Então, tem muitas teorias. Nós selecionamos aqui algumas que são as mais importantes, que foram as mais citadas em livros, né? Em documentários. Então, vamos aí, vamos ver o que é que tem. Primeiro aí, 3 teorias, né? Hipóteses. Mais uma vez, eu explicando a vocês o que são hipóteses. As hipóteses são prováveis respostas. Elas precisam ainda de mais elementos para serem confirmadas. Então, aí nós temos a teoria da origem da vida. A primeira, o criacionismo. No criacionismo, essa teoria ela é fundamentada no livro do Gênesis, o primeiro livro, né, da Bíblia, onde vai dizer que o Criador ele teve a capacidade de criar tudo que existe, inclusive aí o universo. Então, essa é uma teoria. Existe outra teoria chamada de teoria extraterrestre. Acreditam alguns cientistas que nos cometas vieram pequenos seres vivos. Poderíamos dizer bactérias. E dessas bactérias, aqui no nosso planeta, as condições que nós temos, elas foram se transformando. Então, essa é a teoria extraterrestre. A outra é a teoria da evolução química. Essa é a mais aceita entre os cientistas. Como o nome já está dizendo, é a partir de transformações químicas que acontece aí a questão desse primeiro ser vivo, dessa origem. E a gente vai conversar sobre essa teoria. Olha o que eu trouxe aqui para vocês. Estou trazendo aqui 2 estudiosos, Oparin e Aldani. O que Oparin e Aldani eles fizeram? Eles defenderam essa teoria química, que diz que o Sol muito intenso, os raios, os cometas, chegaram até o nosso planeta. Chegando ao nosso planeta, o nosso planeta era muito quente e tinha uma grande quantidade de vulcões. E esses vulcões estavam em constante erupção. Liberavam gases, né? E junto com esses gases ia também vapor, como o vapor d'água, o hidrogênio, o gás carbônico e outros gases. Vejam aí que não aparece o oxigênio. A nossa Terra primitiva, de acordo com essa teoria, não tinha oxigênio. Mas esses compostos, por isso que química, deram origem aos coacervados, que foram os primeiros, né, as primeiras formas que vêm dar origem à vida. Vejam que aí esses 2 estudiosos, eles apresentam uma teoria. É uma possível resposta. É a hipótese deles. Mas vamos continuar. O que é que eu tenho aqui? Para confirmar essa teoria química, nós temos aí 2 grandes pesquisadores que continuam, né, com a pesquisa dos cientistas anteriores. Então, um estudante de química, Stanley Miller, e seu professor, Harold Urey, o que eles fizeram? Eles conseguiram fabricar em laboratório uma engenhoca, pessoal. E com essa engenhoca, eles tentaram explicar a origem da vida a partir dos ensinamentos dos cientistas anteriores, que dizia que essa teoria era uma teoria química. Olha o que eles fizeram. No próximo slide, ele está bem legal. E o próprio Miller está aí fazendo experimento. Olha o que eles conseguiram fazer. Eles colocaram em um balão, né, de vidro, lá do laboratório, colocaram água, né? Esse componente aí que eles dizem que já existia no nosso planeta primitivo. E aí aqueceram, já que o nosso planeta era muito quente, eles aqueceram. Esse aquecimento começa a liberar gás, porque é como a gente colocar uma panela no fogo. Rapidinho vem o vapor. E aí eles dizem que esses primeiros gases, eles receberam em um outro balão descargas elétricas. Então foi colocado aí simulando os raios do passado. E aí, na medida que esses raios, né, chegaram a interferir nesses gases, eles começaram a perceber a presença desses compostos químicos. A questão aí de compostos primitivos. E mais uma vez eu digo, ainda não tinha
O gás oxigênio. Tinha o elemento químico oxigênio, porque está presente na água, está presente no gás carbônico, mas o gás oxigênio ainda não estava presente. Vejam que interessante, teoria química. Olha o que eu vou trazer agora para vocês. Algo bem importante no estudo da biologia. A biogênese e biogênese. Professor, essas palavras são iguais. Não, pessoal. Uma começa com a letra A e a outra não tem a letra A. Daqui a pouco eu vou apresentar a vocês que esse prefixo, ele diz alguma coisa. Mas vamos lá. O primeiro grupo de defensores, formado por Aristóteles, Van Helmont, John Needham, eles defendiam a teoria da abiogênese. Essa teoria também foi chamada de geração espontânea. Como assim, professora? Esses cientistas, eles afirmavam que os seres vivos são provenientes de matéria bruta. E o que é matéria bruta? Lama, pedra. Veja que interessante, gente. Já o outro grupo, que fazia parte dos defensores da biogênese, sem o prefixo A, Francisco Redi, Lázaro Spallanzani e Louis Pasteur, eles afirmavam que os seres vivos eram provenientes de outros seres já existentes. Então, vejam que interessante. Eu tenho aí dois grupos, parecia até mesmo dois times de futebol, cada um querendo ser melhor que o outro. Só que eles viveram em épocas diferentes. Mas vamos aí para a formação da palavra. Eu disse que a letra A, ela é um prefixo, está vindo aí no início da palavra. E todas as vezes que em ciência, em biologia, aparece esse prefixo A, quer dizer não. Não o que, professora? A gente já sabe que bio quer dizer vida, né? Então, não vida. Mas, professora, está faltando aí um pedacinho da palavra. É a questão agora, ó, de Gênese, início. Como lá no livro dos Gênesis, lá na Bíblia, fala do início, né, da criação. Então, aqui eu tenho a palavra abiogênese, que por conta desse prefixo A, quer dizer não. Vejam que interessante. Não esqueçam, pessoal, vão aparecer outras palavras nos nossos estudos com esse prefixo A. Mas vamos lá. Vamos contar um pouquinho aqui de uma historinha. O que afirmavam os cientistas? Então, aqui eu tenho o Aristóteles e o Van Helmont. Olha o que eles diziam, pessoal. Eles começavam a afirmar que rocha e lama poderia dar origem a sapos. Mas o Van Helmont, ele disse diferente. Ele disse que camisa suja com farinha de trigo poderia dar origem a ratos. E eu vou contar essa história bem rapidinho para vocês. Van Helmont era um grande pesquisador. E ele procurava um lugar sossegado para fazer suas pesquisas, suas leituras. E ele saiu, né, lá na cidade onde ele morava, e ele encontrou um armazém de trigo abandonado. Ele disse, lugar ideal, sossegado para eu poder fazer meus estudos. E aí, na época de Van Helmont, os homens vestiam uma camiseta, uma camisa de manga comprida, um colete, como se fosse um paletó. E até por cima desse paletó, eles tinham uma capa, chamada também de capuz, porque eu acredito que lá deveria ser muito frio. Porém, lá naquele ambiente fechado, muitas vezes ele tirava a camisa. Deveria tirar o paletó, tirava o colete e devia ficar só com aquela camiseta para fazer seu trabalho. Uma das vezes que ele estava trabalhando, ele esqueceu de colocar a camisa e deixou uma camisa suada, muito suada, lá perto dos sacos de trigo. Vejam que interessante, gente. Ele passou alguns dias sem ir nesse ambiente de estudo. O armazém era totalmente, né, desativado. E a porta de entrada fazia um barulho quando ele entrava. E aí o que aconteceu? Van Helmont deixou alguns dias, acredito que muitos dias, ou acredito 15 dias, 20 dias. E aí quando ele voltou, abriu a porta fazendo um barulho tremendo. E quando ele olha para a camisa está toda ruída e um monte de filhotes de rato. Van Helmont não teve dúvida. Camisa suja e trigo dá origem a ratos. Mas Van Helmont não era um bom observador.
Ele poderia ser um excelente pesquisador nas suas leituras, nas suas escritas, mas nesse caso aí ele não foi. E aí eu pergunto a vocês, pessoal, será que esses ratos estavam lá? Eram filhotinhos que nem conseguiam andar ainda? E a gente começa a pensar, onde é que está a mamãe desses ratos? Eu acredito, pessoal, que na hora que ele empurrou a porta, aquele barulho, a ratazana se escondeu e ficou de longe, querendo cuidar dos filhotes. Eu acredito que se ele fosse mexer, ela ia atacá-lo. Mas naquele momento ela não podia ficar. E não podia também arrastar os filhotes. Então veja o que esse pesquisador. Professora, mas isso não tem sentido. Pois é, aí é nessa hora que começam os experimentos. E Francisco Redi tentou dizer que não tinha sentido a abiogênese. Pegou alguns vidros, colocou carne. Em dois deles, ele colocou aí como se fosse um gaze, um TNT, um paninho bem fininho, e deixou exposto. Olha o que aconteceu. Aqueles que estavam sem tampa, as moscas vieram, pousaram, e depois de alguns dias estavam cheios de larvas. Mas aquele que tinha a telinha não conseguiu. Então, Francisco Redi veio dizendo que acaba com a abiogênese porque não tem sentido. Mas Francisco Redi teve ainda um outro cientista que veio ajudá-lo, que foi o Louis Pasteur. Pasteur, ao invés de pegar carne, ele pegou sucos, caldos de carne, né? Caldo de legumes. E lá no laboratório, Louis Pasteur modificou o formato desse tubo, né, de laboratório, que é um balão redondo. Então, ele fez como se fosse um pescoço de cisne. Foi assim que ele chamou. Vejam que interessante. Ele ferveu o caldo de carne e percebeu que não tinha nenhum micro-organismo. Aí alguém disse, não deu certo aí porque você ferveu demais, matou. Aí o que ele fez? Quebrou esse pescoço de cisne e deixou aquele caldo de carne exposto. Rapidamente apareceram micro-organismos. E aí, Pasteur, juntamente com Francisco Redi, são grandes, né, defensores da biogênese, que diz que a vida só origina a partir de outra vida. Vejam que interessante. Mas agora é hora de dar algumas dicas, né? Aquela caixa que eu falei para vocês, o que tem dentro da caixa, eu já disse que era um fruto, que é comum ter essa árvore no quintal. Gente, ninguém consegue esconder esse fruto. O cheiro é muito forte. Se colocar na geladeira, só a gente abrir, já todo mundo sabe que na geladeira tem esse fruto. Se deixar na cozinha, a gente chega na sala e já sabe que naquela casa tem esse tipo de fruto. Eu coloquei aqui na sala dos professores e uma professora disse, né? Eu já ia dizendo o nome. Eu quero esse fruto. E ela nem tinha visto, só pelo cheiro. Que fruto é esse? É muito comum a gente fazer doce com esse fruto, picolé, sorvete e comer, colher, lavar e comer. Vejam que interessante. Mas eu vou falar agora de biogênese. Depois de todas aquelas teorias da abiogênese, da biogênese, a gente tem aí, olha, uma resposta. E se vocês pararem para observar, os filhotes, na maioria das vezes, parecem com seus pais. Nós vamos ver alguns, como a borboleta, né? A gente vai ver a lagarta, mas ela vai originar o quê? Um filhote que depois vai se desenvolver e, quando adulto, vai ter as características de adulto. Alguns, como nós, né? E todos os outros mamíferos, nós temos as características iguais. Nós já nos parecemos com os nossos pais desde bebê. E sabemos que alguns não estão idênticos, mas aí vem a teoria da biogênese que diz, para desmistificar a primeira teoria. E qual foi a primeira teoria, pessoal? A biogênese, onde tinha aquela letrinha A colada na palavra biogênese, que quer dizer não vida. E aí, a biogênese defende que o nascimento dos seres vivos depende de um outro ser para a reprodução. Então, ele mostra aí, a partir dessa apresentação, gente, que os seres vivos, eles
são originários de outro que já existe. E aí vem outros questionamentos. Para descender de uma espécie, aquela espécie que a gente descendeu, ela tem que desaparecer, porque ocorreram modificações. Mas eu quero que vocês fiquem olhando bem atento para esse texto, porque agora eu vou pegar a caixa para a gente saber qual é o fruto que está lá dentro. Tá certo, pessoal? Então, começa a olhar aí essa tela, fiquem atentos a essa tela, que eu vou pegar a caixa. Leiam com cuidado. Vamos lá? Pois é, conseguiram ler, gente? Eu já estou chegando aqui com a caixa. Será que vocês identificaram? A caixa está aqui e dentro tem um fruto. Eu mesmo amo esse fruto. E vocês? Será que vocês sabem que fruto é esse? Vamos lá. Tan, 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 tan. Olha, gente, será que dá para identificar aqui na minha caixa, na minha mão? Pois é, gente. O que é que eu tenho dentro da caixa? Uma goiaba. E aí, vocês gostam de goiaba? Será que no quintal da casa de vocês tem goiaba? Tem uma goiabeira que vocês possam colher? Ah, tem muita curiosidade a respeito da goiaba. Então, eu trouxe aqui também minha caixa virtual, dizendo que tem uma goiaba aí na caixa. Gostaria muito de saber como é que vocês gostam de comer. Ah, professor, eu prefiro o fruto. O outro, eu prefiro o doce. O outro, eu gosto do picolé, do sorvete. Eu sei que a gente tem uma infinidade, né, de coisas que a gente pode fazer. Eu acredito que até uma torta de goiaba ficaria legal, não é isso? Mas tem muita curiosidade. Olha o que eu estou trazendo para vocês. Eu estou trazendo aí uma pergunta. Bicho da goiaba é goiaba? Pior que bicho na goiaba é encontrar ele na metade. Será que vocês entenderam o que eu quis dizer aí? Pois é, gente. Na nossa cultura, o bicho de goiaba não é um prato, né, apetitoso, não é um prato preferido, não é um alimento preferido. Mas aí eu quero dizer a vocês que esta resposta da pergunta bicho de goiaba é goiaba, vocês vão ver, com a ajuda dos professores de vocês, que nós gravamos aqui, ó, um bate-papo e lá, né, eu expliquei como é que esse bichinho chegou aí e quais as orientações para a gente evitar que esse bicho, né, chegue até as nossas goiabas. Então, quem tem uma goiabeira em casa, ou do vizinho, ou do avô, vai ter oportunidade, porque lá no vídeo eu coloquei uma dica maravilhosa. E eu já fiz isso, viu, pessoal? Funciona, não é só de leitura, não. Então, aguardem a resposta, falem para o professor de vocês. Olha, a professora de ciência gravou um vídeo, professor, e ela disse que o senhor pode pegar para a gente ver essa questão aí do bicho de goiaba, ok? Mas vamos continuar. Eu tenho agora uma dica para dar para vocês sobre o Clube de Astronomia. E aí? Conversaram com os professores? Alguém aqui gostaria de participar do Clube de Astronomia? Quem gostaria de fazer parte do Clube de Astronomia vai conversar com o seu professor. E o professor vai dar dicas de como vocês. E para maio nós temos aí a OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Astronomia e Astronáutica. E nós aqui da Escola Digital vamos dar um apoio a vocês, resolvendo questões, dando dicas para vocês participarem. Converse com o professor de vocês. É muito importante que vocês que gostam da astronomia ou que apenas têm curiosidade, participe do clube e, quem sabe, faça parte também da Olimpíada. E aí vamos ganhar medalhas, tá certo? Por hoje é só, pessoal. Tchau, tchau. Aguardo vocês na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado da origem dos seres vivos no nosso planeta. Tchau!